Olá, teleinternauta, estamos aqui com mais um programa Chefes do Apetite, Álvaro César Galvão e eu, Wagner Sturion, hoje com o chefe e proprietário do Veríssimo Bar, Marcos Live. Tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Obrigado. E para começar, a gente sabia, você falou que ia trazer uns tapas, então, uns tapas ou umas tapas? Umas, né? Umas tapas, né? Umas tapas. Então, eu já pensei num vinho rosado, que normalmente acaba harmonizando mais. E esse vinho é uma coisa interessante, é um case de marketing. A empresa chama-se Wine with Spirit, quer dizer, um vinho com espírito, com brincadeira, e quem distribui é um dos nossos companheiros e parceiros, a Abiflug. E é um vinho que tem a uva Castelão, que a gente aqui conhece mais como periquita, por causa do periquita, né? Então vamos experimentar esse vinho que está chegando agora, e o nome, curiosamente, é Bastardo. Então vamos ao Bastardo. Fazer o serviço sentado é mais difícil, mas... Um pouco mais de malabarismo, né? Mas a gente está em casa, então vale tudo, ou quase. bom, entre tapas e vinhos, que tenhamos uma ótima conversa. Saúde. 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 No Veríssimo a gente chama de tapear e papear, né? Todo mundo fala em happy hour hoje, eu digo assim... Belo vinho. Não sei se você percebeu, ele parece um fundo de dulçor, apesar de ser seco, mas eu acho que vai ficar, com esse polvo aqui, eu acho que vai ficar fantástico. Sensacional, sensacional. Vamos lá? Vamos agradecer primeiramente aos nossos parceiros, a AB Uniformes, que nos veste em todos os programas, a Caldaglia Associados Advogados, que é voltada para o mercado de alimentação fora do lar, também, né, tem uma área lá que atende aos donos de restaurantes, a Escola de Artes Cênicas, que nos cede o espaço para a gravação do programa Chefes do Apetite, a I9RH, que também é voltada aí para a área de alimentação fora do lar, né, com contratação e recolocação de profissionais, a Isto é Brasil, que também nos cede os móveis, né? Eu vejo que os móveis são diferentes, eles têm feito esse jogo conosco para mostrar algumas das características que eles têm móveis para todos os ambientes. Né? A cada quatro edições do programa eles trocam os móveis. A lanchonete Hot Bread, que fica na Rua da Glória, bem próximo da Praça da Sé, né? Que também está aqui nos apoiando. Obrigado à equipe, à proprietária da Hot Bread, né, na Rua da Glória, próxima à Praça da Sé. A Mistral, a Minas Gourmet, esta bela revista que atende aí Minas Gerais e todo o Brasil, né? Temos 2 edições aqui da Minas Gourmet, inclusive tem uma matéria minha sobre Gonçalves, Minas Gerais, muito bacana. Eles dividiram a matéria em 2 partes, está bem interessante a matéria. Gonçalves é muito bonito. Então, obrigado aos nossos parceiros da Minas Gourmet e também à produção, que é a FFW Propaganda, a agência que nos proporciona esse encontro e essa conversa toda quarta-feira pelo www.portaldofoodservice.com.br. E eu vou ter que falar de novo, Wagner, da Abiflug, porque a Abiflug nos forneceu esse vinho para que nós testássemos, e depois a gente vai ter aqui o chefe falando o que ele achou com as tapas, para que a gente pudesse ter um diferencial. Então, obrigado à Abiflug também por nos fornecer o vinho Bastardo. Bastardo. Marcos, quais os empreendimentos que levam sua assinatura hoje, além do Veríssimo, e como você administra cada um deles? Na verdade, além do Veríssimo Bar, a gente tem um outro empreendimento chamado Botica do Quintana, que é um bar em homenagem a Mário Quintana, poeta gaúcho. Bacana. Botica vem das
dos boticários, né? Da origem dele com os pais em Alegrete, que era dentro da farmácia. E até Drummond diz que a minúcia com que Quintana escreve é a minúcia que ele fazia as fórmulas dos remédios, parece o mesmo nível de detalhamento. Fora isso, a gente está cuidando de um projeto agora chamado Marieta. É um bar em homenagem a Marieta Severo, que deve inaugurar em março, abril do ano que vem, onde a gente vai resgatar a cozinha de botequim, com uma pegada muito forte, em Portugal. Que bom. Em Portugal, que é a origem, né? E em Portugal, o botica, né? É a origem dos boticários. Exato, e dos botiquins. Então, são esse projeto. E, na verdade, falar em assinatura, às vezes é muito ter um carinho, alguma coisa assim. A gente chama de CGC, que forma esse grupo, que é a Companhia de Gastronomia e Cultura. Então, todos os nossos projetos têm gastronomia e têm cultura. Essa é a nossa levada. Nada muito parecido com o Centro Gaúcho de Tradições ou alguma brincadeira? Olha, pode ser, né? Como um bom gaúcho, que eu sou, claro, né? Bairrista que eu sou, né? Cheguei a São Paulo com 8 bombachas na mala e uma doma, né? Mas isso, eu achei que eu estava indo para um rodeio, né? Mas, que é o CTG, né? Centro de Tradições Gaúchas. CTG. Alguns dizem que o Veríssimo é um CTG disfarçado, assim, que eu queria pôr esse meu hábito lá. Bacana, legal. Mas muito interessante a proposta, né? E Marieta Severo, uma grande artista. Grande atriz, e a gente tem no Sul os vinhos fantásticos que o Brasil está, né, alcançando. Num dos programas passados, e a gente sempre vai fazer isso ao longo do mês, sempre vai ter um vinho brasileiro ao menos, para a gente mostrar a excelência dos vinhos, em que pesem algumas opiniões contrárias, mas nós temos que entender o seguinte: outros países, principalmente o Velho Mundo, tem 2.000, 3.000 anos de vinhos e nós temos 40, 50. Então nós já andamos muito mais rapidamente do que eles ao longo de 2.000 anos. Claro, temos hoje acesso à tecnologia, temos os meios de internet e tudo mais. Ainda temos problemas, principalmente na distribuição, país continental, temos problemas nas taxas e tributos que não dependem de quem faz e de quem produz a uva. Isso é governo, o governo tem que abrir o olho. Isso aí é uma commodity nossa, está se tornando commodity para exportação. Não tenho dúvida. Né? E temos que incentivar, porque se houver o consumo, se houver a cultura, vende-se, e vendendo você tem din-din para fazer mais. E um trabalho de base que, por exemplo, na região de Bento, você tem as escolas agrícolas. Exatamente. Voltadas para a área, que nós estamos falando o quê? De 20 anos, 25 20 e poucos anos, exatamente. Eu acho que tudo a gente quer tudo muito imediato, né? E o reflexo não é imediato. Claro. E o reflexo começa porque esses filhos desses colonos foram fazer um curso de tecnólogo. Lá fora, exatamente. Né? E aí começa a coisa a tomar a proporção, né? Acho que isso é muito positivo. Perfeitamente. Bom, saímos das Serras Gaúchas do Rio Grande do Sul e vamos para a Espanha. Né? Em recente viagem para Espanha, você trouxe muita inspiração para o cardápio do Veríssimo. Um proprietário ou chefe de restaurante precisa pesquisar muito para satisfazer os clientes? Eu acho que a gente vive alguns momentos assim que às vezes são meio preocupantes até, né? Porque a gente está vivendo um momento do criar, do inovar, uma necessidade de criar, inovar o tempo inteiro, né? E às vezes eu digo assim, criar o quê, né? Na roda. Qual o último ingrediente, né? Qual o grande ingrediente que o mundo descobriu, a proteína ou sei lá o que, né? E a gente começa a descobrir, agora a gente está descobrindo a Amazônia, agora, sabe? É uma descoberta que alguém pelo outro lado já está olhando, alguém local já está olhando. Então, no caso do Veríssimo, desde que a gente montou o bar, a gente sempre teve alguns focos. Um era ter uma boa cozinha de bar, que é esse o nosso objetivo, uma boa bebida, um bom ambiente, um bom serviço. Só que em São Paulo hoje já não é mais um diferencial, já é uma condição mínima, de você ter esse resultado. E aí foi onde a gente agregou o conteúdo que vem em Luiz Fernando Veríssimo, né? Para você ser um gerador de conteúdo também como bar. Quando a gente começou o Veríssimo, eu coloquei um cardápio muito variado, né? E até começou a se dizer assim, tem isso, tem aquilo, e alguém disse assim, então ele é fusion, né? Eu disse, não, ele é confusion, né? Porque ele era uma confusão, né? Mas foi dando certo.
Mas eu disse assim, pô, eu tenho que buscar a alma desse bar, porque nós íamos fazer 5 anos. O público indo ao bar, as pessoas gostando. A gente vinha com alguns prêmios de petiscos, que o meu objetivo justamente é esse. Por que bar e não restaurante? Porque o bar ele pode ter pratos de um restaurante, ele pode mesclar essas duas culturas. Ele não precisa ter um carimbo, sabe? Tenho um estilo definido e ao mesmo tempo ele é informal. Você pode almoçar, você pode ir no final da tarde, você pode ir no final da noite, você não tem que estar essa rigidez. As tapas veio dessa coisa que vinha, sabe, se tornando incômodo. Poxa, eu tenho que buscar a identidade do Veríssimo, né, desse bar. E a Espanha, como Portugal, a Espanha é o que mais se aproxima dessa nossa cultura de bar. E o bar no Brasil foi perdendo, às vezes, a referência, ou virou baixa gastronomia, mas eu não acredito nisso, porque eu não acredito que o português ou o espanhol usavam um azeite ruim ou uma matéria-prima ruim, e aí virou baixa gastronomia, sabe? Então, a alta e a baixa, eu não acho que existe alta ou baixa, eu acho que existe comida boa e comida ruim. Então, foi para onde a gente foi buscando. E aí o Veríssimo disse, caramba, quem é que se identifica com essa cultura que a gente quer trazer para o bar? Poxa, se o meu avô ele ia no botequim ou no armazém lá no sul antes do almoço e beliscava alguma coisa antes de ir almoçar em casa, por que a gente perdeu esse hábito, né? Então, de certa forma, vamos resgatar. E aí a Espanha trouxe isso, fui para Madrid, fui para Barcelona, eu já tinha um roteiro muito bem estabelecido dos lugares, quase deixei minha esposa maluca, porque eu comia em 6, 8 lugares, né, de bar em bar, e uma taça de vinho melhor que a outra, e é outro fator, sabe? Não tem a rigidez de você ter que tomar um único vinho na noite, você pode tomar várias taças, você tem o vinho da casa. Na verdade, essa cultura da harmonização, muitas vezes, é muito mais na teoria do que na prática. Perfeito. Porque o importante é comer e beber o que se gosta. Sem dúvida. Então, se você está gostando desse vinho e eu estou gostando desse vinho, por que não fazer uma harmonização que, teoricamente, as pessoas poderiam dizer, mas está indo contra toda a teoria, etc. Não importa, você gosta do vinho, uma folha de alface e o vinho vai ser adequado. Entendo. Né? Agora, claro que a gente tem os caminhos a seguir para a gente não fugir tanto daquilo que pode dar certo ou aquilo que vai tender a dar errado. Mas, fundamentalmente, beber o que gosta e comer o que gosta. Gosto, sem dúvida, sem dúvida. Esse é o Álvaro César Galvão. Sim, senhor. Desmistificando o vinho. Sem dúvida. Eu acho que, da mesma maneira com que o Marcos está falando aqui a respeito de... você vê que ele não falou tapas em um minuto, porque é petisco, é boteco, é botequim, né? Aquela tradição de beliscar antes de almoçar, que o espanhol chama de tapas porque existe uma tradição pelo nome, mas você vai em qualquer cidade do interior do nosso país e tão gigantesco do jeito que é, você vai ver cada lugarzinho com os petisquinhos, ou é pastel, ou é coxinha, ou é empadinha, ou é um sanduichinho, ou é uma mortadelinha cortada em cubinhos com limão, ou é a cachaça, ou é a cerveja, ou é o vinho, ou é a jurubeba, enfim, né? Entendo. De que forma viagens como essa podem influenciar no cardápio de uma casa? Eu acho que a viagem, no meu caso, eu me preparo muito para essa viagem. Eu não estou viajando e diz, gostei disso. Às vezes você percebe na viagem a cultura local, né? Que tem que ser respeitada, né? No Brasil, isso, no Rio Grande do Sul, você bebe cachaça gelada, por exemplo. Né? Em Minas Gerais, não. Claro. Então, respeita-se a cultura local, que é o que eu busco. Primeiro eu me preparo para a viagem. Mas quando eu vou viajar, eu vou para buscar especificamente para aquele projeto. Eu não vou e digo, agora gostei da França, da Itália e da Espanha, vou mudar tudo no bar. O Veríssimo não, ele já tem agora a vertente dele, a Espanha. Então eu vou fazer outras viagens à Espanha para o quê? Para agora ir lapidando, aprimorando isso. E aí eu tenho um mundo para trabalhar, que vai do tradicional à vanguarda. Então, e cada região, Madrid, Barcelona e São Sebastião, trabalham diferente nisso. Eu vou novamente viajar agora, mas para o projeto da Marieta. Certo. Então faço toda uma pré-pesquisa antes. Então, por exemplo, espetadas em Portugal, que é um hábito deles, das espetadas, que tem uma influência moura e tal. Opa, como é que eu vou usar isso e trazer para esse cardápio? E trazer uma novidade mesmo dentro da cozinha portuguesa, né? Juntando com aquele português que se arraigou no Rio de Janeiro
e criou todo um princípio do botequim que a gente segue, né? Então, é mais ou menos... Mas a viagem é fundamental. Para mim, ajuda muito, né? Ao compor isso, né? Ok. Vamos a mais uma pergunta. O Veríssimo completa agora 5 anos de existência. Como alcançar a longevidade de um empreendimento na área gastronômica? Eu acho que primeira coisa assim, 5 anos em São Paulo já é uma vitória, sabendo que o índice de fechamento no primeiro, segundo, terceiro ano é muito grande. Mas é não se acomodar, é trabalhar seu cliente. A gente trabalha o cliente todos os dias. A gente quer transformar esse cliente realmente fiel, mas o que é fidelização, né? É zona de conforto. Eu acho que as pessoas vão ao Veríssimo porque elas se sentem bem, porque a gente pode ter uma entrega que está à altura dela, ela tem uma expectativa, a gente atende essa expectativa, a gente tem um preço justo, mas a longevidade é trabalhar e pensar assim, como é que eu vou estar daqui 5 anos, porque eu acho que o negócio, né, ele tem vida própria, né, o Veríssimo, né, ele não é o meu Veríssimo, o seu Veríssimo, ou o bar. O Veríssimo, amanhã ele pode mudar de comando, mas ele continuará lá como uma instituição, né. Uma entidade que exatamente. Já se forma, né? É isso que a gente busca, né. E claro, vai identificando, traz a novidade agora com o cardápio, com o balcão de tapas, mais o cardápio de tapas, então você tem você tem que ter também papo de bar, né. Sabe? Você tem que ter papo, você tem que ter novidade. Olha, sabia que a gente está fazendo isso agora? Olha, o senhor já experimentou nossa sangria? Olha lá no balcão tem 4, 5 garrafas de vinho que o senhor pode escolher por taça e que vai harmonizar. Isso vai dando né? A gente tem que estar muito ativo, tem que estar sempre... Onde fica o Veríssimo? Ele está no Brooklyn, ele está na Nova Independência com a Flórida 1488, que é uma região que não tem a tradição de botequins, ela é bastante comercial. E a gente conseguiu muito escritório, a gente conseguiu se estabelecer. Você tem o público de final de tarde que dizem que é happy hour, mas eu bato que é tapear e papear, né? Porque até porque o termo happy hour eu acho que é usado errado. Sim. Que happy hour era vender bebida vender durante um período, 1 hora, alegre, feliz, pela metade do preço. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Tudo virou happy hour, né? Então essa hora feliz, de certa forma. Então o nosso caso é tapear e papear no final da tarde, né? Diretor, temos mais tempo? Bom, Álvaro. Passou rápido, né? Passou rápido. Eu teria mais umas 20 perguntas para fazer para o Marcos Live. Gostaria de agradecê-lo pela presença aqui na nossa... Eu é que agradeço. No nosso programa, na nossa mesa de bar. Né? Também agradecendo a AB Uniformes, a Caudagle e Associados Advogados, a Escola de Artes Cênicas, Inove-RH, Isto é Brasil, Lanchonete Hot Bread, a Mistral, a Minas Gourmet, a AB Flug, né, que nos cedeu o vinho desse programa, né, e a produção da FFW Propaganda. Obrigado a todos e até o próximo vai programa. Com fé. Os seus pés já estão na estrada, o mundo agora é sua casa e a liberdade o seu amor. Vai que vai buscar suas razões e seus desejos. Ache uma canção que te faça voar. Álvaro, muito bom o papo do primeiro bloco do programa de hoje, né? Falamos de tapas, falamos do vinho. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque a gente vai muito em eventos, em festas nessa área. E vira e mexe a gente vê o pessoal mexendo a taça e tentando sentir o aroma né, do vinho. É claro que alguns a gente sente mais, uns têm mais facilidade que outros. Isso é um hábito das pessoas que já entendem de vinho ou virou moda? Né? O que você tem a dizer sobre essa técnica? Que talvez seja até um misto, porque tem muita gente que faz sem saber porquê, e é até bom você ter perguntado, porque assim a gente já esclarece
a quem tiver essa dúvida. Numa degustação, né, você tem algumas etapas. Você começa pelo visual, depois você vai para o olfativo, depois você vai para o gustativo. Quando você está no olfativo, que seria o caso, recomenda-se que você, antes de balançar o vinho, mexer o vinho, você já tem uma noção olfativa daquilo que o vinho está te transmitindo, porque isso mostra a característica fundamentalmente da uva. Seria mais ou menos como as notas primárias, secundárias, terciárias de um perfume. Funciona da mesma maneira. Ao você balançar, e isso é importante fazer, você nada mais, nada menos está fazendo do que forçar uma aeração. Ou seja, você está forçando o oxigênio a entrar nessa parte líquida e, consequentemente, fazendo com que o álcool volatilize, levando as moléculas aromáticas mais facilmente para o nariz. E nesse vinho em especial, o que é? Esse vinho está muito gostoso, é um vinho ligeiro, é um vinho feito, um rosado, feito para se tomar fresco, para se tomar, não precisa ser um vinho envelhecido. Ele tem uma mescla de 3 uvas, que é a Castelão, a Periquita, a Trincadeira e a Aragonês, que fazem esse encanto, esse mix, e ele tem, você pode perceber que ele tem um aroma característico de frutas, mas frutas doces, frutas assim em geleia, em compota, expressando aquilo de madurez que essa fruta obteve. Agora, não vamos chegar ao cúmulo de ficar falando, a fruta vermelha da Paraíba, do norte, do sul, do leste, não. O importante é que você tenha noção, assim como tem um leque geral, de que você tem frutas aqui. Agora, se você sente dificuldade em chegar à fruta, simplesmente frutado. O que mais que ele tem? Ele tem um leve defumado, não sei se você percebe, que muito provavelmente pode ter sido da extração da uva. Não acredito que tenha passado por madeira, é um vinho leve. Então, muito provavelmente na prensagem, ou mesmo pela característica de uma delas, talvez até a própria Castelão, que seria a Periquita que a gente conhece, ela dê essa característica em virtude da prensagem rápida, que ela fica em contato com a casca, porque a tinta, a cor do vinho vem da casca. Mas fundamentalmente faz-se esse movimento para aerar, e olha, a gente sente de longe, é um vinho extremamente aromático, muito interessante, dá a impressão até que ele tem um açúcar residual um pouquinho maior, apesar de ser um vinho seco, o que facilita para várias gastronomias, como essas aqui, por exemplo. Eu estou vendo que em todas essas tapas aqui ele cairia bem, né? Ficaria fácil de harmonizar, uma acidez gostosa, um vinho também fácil para bater papo, para conversar, sem comida. Ok. Tá bom? Bom, encerramos mais um programa Chefes do Apetite. Lembrando a todos, aí a nossa parceira Minas Gourmet, que está com a mais nova edição nas ruas, uma revista de Minas para o público do Brasil inteiro. Muito boa essa revista, Álvaro. Legal, bacana, e muito bacana essa reportagem sobre Gonçalves. Tem essa matéria minha sobre Gonçalves, que é muito interessante, é uma parceria que é do portal do Food Service, www.portaldofoodservice.com.br, escapou um W, né? E aí uma parceria com a Minas Gourmet. Muito obrigado pela... E até uma próxima oportunidade falando de vinhos e de gastronomia. Chefes do Apetite. É isso aí, Álvaro. Até a próxima. Vai que vai com fé, os seus pés já estão na estrada. O mundo agora é sua casa e a liberdade o seu amor. Vai que vai buscar suas razões e seus desejos.